Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Trama Fantasma. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Trama Fantasma é dirigido pelo Paul Thomas Anderson e aborda a história de um estilista em 1950, mais ou menos para aquela época ali, em que ele é um grande estilista muito famoso, trabalha só com a alta sociedade e em algum momento ele acaba se apaixonando por uma garçonete que ele encontra numa das suas idas por aí e que ele chama para trabalhar junto com ele. A garçonete é interpretada pela Vicky Krieps. O personagem do Daniel Day-Lewis também trabalha com a irmã, que é meio que a que cuida da parte financeira e é meio que quem toma as rédeas de tudo. O estilista ele trabalha na casa dele, tem as empregadas dele, a irmã trabalha com as finanças e ele chama o seu novo interesse amoroso para trabalhar junto com ele. E nesse meio tempo, a relação começa, vamos dizer, a florescer de uma maneira bastante, vamos dizer, interessante ou talvez estranha, dependendo do ponto de vista. Ele é um personagem bastante complicado, ele é uma pessoa, para não dizer outra palavra, bem chata, e ela está aos poucos tentando se impor como mulher na sociedade e também como mulher perante seu casamento. Então, enquanto ele acha que manda nela, ela vai dobrando ele. E é aí que começam todas as relações. Trama Fantasma é um legítimo filme do Paul Thomas Anderson. Desde a forma como o universo é construído, pela forma como ele também constrói o roteiro, que também é dele. Tudo lembra muito o que o Paul Thomas Anderson sempre faz. É um universo que beira ao estranho, mas ao mesmo tempo ele é comum. É uma coisa que flerta entre realidade e fantasia. É um filme que tem todas essas características que a gente já está acostumado a ver. Só que, além disso, o tema, ele é um tema bastante Hitchcockiano. A forma como o suspense entre a relação entre duas pessoas vai sendo construída lembra muito o que o Hitchcock faz. Então é meio que a reunião de dois mundos, entre o universo que o Paul Thomas Anderson consegue construir de uma forma simples e bastante complexa, ele consegue juntar isso tudo, também com uma forma e uma narrativa que lembra bastante os filmes do Hitchcock. Então, não preciso nem dizer que o filme é, sim, muito bom, para não dizer fantástico, né? Primeiro ponto, a direção do Paul Thomas Anderson é uma direção que chama bastante atenção para si mesmo. É uma direção que o tempo inteiro a câmera passeia pelo cenário e te mostra... Olha como isso é belo. Ele faz questão de te mostrar como tudo é grandioso, mas ao mesmo tempo é enclausurado dentro de uma casa. E vocês vão ver que o filme inteiro ele vai lidando com isso, entre o real e o irreal, o grande e o pequeno. Tudo isso é de uma forma muito antitética. Ao mesmo tempo, o roteiro, ele é muito construído na passividade e agressividade da relação entre os personagens principais, que é interpretada pela Vicky Krieps e pelo Daniel Day-Lewis. A relação dos dois é uma relação muito estranha, a gente nunca entende o que está acontecendo, a gente nunca sabe se ele realmente gosta dela ou não, a gente nunca sabe se ela está mandando na relação ou não, porque sempre acontece vários plot twists aí no meio, em que um começa a mandar no outro e eles vão juntos tentando chegar num pé de igualdade e tentar construir essa relação estranha. Porém, ao mesmo tempo que o roteiro ele acerta muito ao fazer essa relação dos dois muito complexa e nada previsível, ele é um pouco equivocado ao introduzir alguns assuntos, ou diversos assuntos, e abandoná-los pelo caminho. Há toda uma questão de espiritualidade que começa a ser moldada e não fica muito bem especificado, ou melhor, não ganha muito aprofundamento. A própria relação do personagem do Woodcock, o Daniel Day-Lewis, com a irmã, interpretada pela Lesley Manville, também não fica muito bem evidente. A relação dos dois, a gente entende que eles têm uma relação comercial, mas a relação entre talvez irmão e irmã não aparece muito. E isso também reflete com diversos outros assuntos que são deixados muito por cima. Existem escolhas do roteiro que até, vamos dizer, deixam mais interessante a relação do casal protagonista, porque em nenhum momento se fala se os dois fazem sexo, não mostra isso. Isso é interessante porque ajuda também nessa dubiedade de se a relação ela existe ou não existe. Ajuda, mas ao mesmo tempo, outros assuntos como a própria questão espiritual, ela aparece, tem uma cena bastante explícita no filme, mas é deixada de lado. Então isso me deixou um pouco incomodado, ainda mais que o filme ele tem 2h10 e tem algumas barriguinhas ali no meio que poderiam ser usadas para explicar certas coisas do roteiro. Mas
é uma opção. Por fim, eu quero falar do que pra mim é o ponto alto do filme, que pra mim é a melhor coisa do filme, que se chama Daniel Day-Lewis? Não, que se chama Vicky Krieps, que é atriz fantástica, que é atriz maravilhosa, porque a personagem dela, ela pra mim é a personagem protagonista do filme, porque é ela que vai tomando as decisões que vão fazendo a história andar. E ao mesmo tempo, ela segura muito bem atuando com um monstro que é o Daniel Day-Lewis. Ela consegue estar ali em pé de igualdade com um dos melhores atores dessa geração. Então, os dois funcionam muito bem como casal. A química não química que eles têm funciona muito bem também. E, principalmente, eu tenho que fazer um destaque também a Leslie Manville, que faz a irmã do personagem de Daniel Day-Lewis. Porque falar do Daniel Day-Lewis todo mundo fala bem, é muito difícil ele errar, então não tem nem o que falar. Ele tá ótimo, ponto. Vamos chamar atenção para essas duas mulheres fantásticas que estão assumindo a projeção. A Leslie Manville, no papel de irmã, ela funciona muito bem. Reparem em como isso também tem a ver com o figurino do filme, que também é fantástico. Ela tá sempre de preto, ou seja, ela tá sempre esboçando uma reação de misto de tédio com de chefe da casa. Porque ao mesmo tempo que o personagem de Daniel Day-Lewis acha que ele é o chefe, quem manda em tudo na verdade é ela. E tem uma cena específica, não vou falar muito bem, que isso fica bem evidente. Acho que é isso. É um ótimo filme do Paul Thomas Anderson. Enfim, chovendo molhado falar bem do Paul Thomas Anderson. Ele é um ótimo diretor que está sempre buscando trabalhar diversos gêneros e ao mesmo tempo lidar com obsessões, lidar com maluquices da mente humana, tudo de uma forma não convencional e totalmente fora do que a gente está acostumado a ver em Hollywood, por exemplo. E não tem mais o que falar. Trama Fantasma é um ótimo filme e merece todo esse buzz que deu agora com essas indicações ao Oscar que ele teve. E isso aí. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Trama Fantasma é um A. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, clique e curte nossa página facebook.com/cineeterno. Tem o nosso Instagram, @cineeterno. E o nosso site cineeterno.com.br. A gente se vê numa próxima.